Recentemente, eu recebi um comentário em um dos meus vídeos de uma moça perguntando quais eram as ações americanas que pagavam mais dividendos, porque ela queria montar uma carteira que gerasse renda passiva para ela. Então eu resolvi dedicar esse episódio para nós falarmos disso, até porque eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre os dividendos que eu acho importante você saber, mesmo que você discorde de mim. Outro tema do episódio de hoje serão os acordos comerciais que os Estados Unidos vem fechando com vários países ao redor do mundo, colocando um fim nos últimos capítulos da guerra comercial que nós vimos tomar forma desde o começo do ano. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Brasil parece ficar de fora desses acordos com a maior tarifa aplicada pelos Estados Unidos a um parceiro comercial. A partir do dia 1º de agosto, as exportações brasileiras vão estar sujeitas a uma tarifa de 50%. Então, como você pode ver, mais uma vez, a gente tem muito o que conversar nesse episódio. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e este canal nasceu com um propósito muito claro: documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio, investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, o mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples que foi formulada ao longo dos últimos anos depois de muitos erros e acertos. Eu compro todos os meses ações de empresas extraordinárias e, diferentemente da maior parte dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo, conforme elas vão crescendo. E quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo às melhores e mais relevantes empresas do mundo. Empresas que não prometem algum dia entregar resultado. Elas já deram certo. Eu estou falando de negócios extremamente bem geridos que conseguem crescer a receita e os lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Negócios extremamente previsíveis, com pouca ciclicidade e vantagens competitivas brutais. Meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 2022. Eu comprei $1.020 em 3 ações que eu carrego até hoje. E conforme eu fui estudando as empresas listadas nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado. E eu passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje a carteira já conta com mais de $118 mil. Desses, mais de $23 mil são ganhos obtidos com a valorização dos ativos e proventos recebidos. E conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos e dar sequência a esse projeto. O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas e, quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo, eu vou mostrar tudo que estiver acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através dos vídeos semanais aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar minha jornada de perto, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. E se você quiser aprender tudo sobre a minha filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Aproveita, porque esse conteúdo é gratuito e, na minha opinião, ele tá melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Bom, agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. A maioria das pessoas que começa a investir busca ações que pagam dividendos. E olha, eu não julgo. Isso virou quase um dogma no Brasil. Dividendos são vistos como sinônimo de renda passiva, liberdade financeira e segurança. Afinal, quem é que não quer ter uma renda garantida sem ter que fazer nada? Mas tem um problema aqui, é um problema muito sério. Essa ideia de dividendos e renda passiva se popularizou muito mais por influência de comunicadores mal preparados do que por alguma compreensão real do funcionamento do mercado. É importante a gente entender que os dividendos, eles não são mágica. Eles não aparecem do nada na sua conta da corretora. Os dividendos são apenas uma destinação do lucro que a empresa gerou. E aí vem o ponto crucial. O lucro é um recurso escasso. E a forma como ele é alocado determina se essa empresa vai continuar crescendo no futuro ou não. Se uma empresa tem um excelente modelo de negócio,
possibilidade de expandir as suas operações e a capacidade de gerar um alto retorno sobre o capital que ela está investindo, ela consegue multiplicar esse lucro reinvestindo o lucro dentro do próprio negócio. Se uma empresa tem um excelente modelo de negócio, possibilidade de expandir as suas operações e a capacidade de gerar um alto retorno sobre o capital que ela investe, ela consegue multiplicar esse lucro reinvestindo dentro do próprio negócio. Ela transforma R$1 em 2, depois em 4, depois em 10. Isso é criar valor de verdade. Mas o que acontece quando essa mesma empresa resolve distribuir o lucro ao invés de reinvesti-lo? Ela basicamente está dizendo o seguinte: eu não tenho mais onde alocar esse capital de forma eficiente. Toma aqui o dinheiro, investidor, você se vira com ele, você deve ser capaz de alocar melhor do que nós, que somos os gestores da empresa. Ou seja, dividendos altos não são sinal de força, são sinal de maturidade ou de estagnação. O investidor inteligente que estuda o mercado a fundo entende isso. Ele sabe que a prioridade não é o quanto a empresa devolve, mas sim o quanto ela é capaz de multiplicar o capital investido nela ao longo do tempo. A maioria das pessoas acha que o dividendo é o que gera riqueza, mas não é. O que gera riqueza é o crescimento do equity, é o aumento do valor da participação que você tem em negócios que crescem de verdade. Quando você recebe dividendos, você pode até comprar mais ações da empresa que os distribuiu. Mas veja, você está aumentando a tua fatia num bolo que não está crescendo. Agora, se você investe numa empresa que está aumentando consistentemente receita, lucro e valor de mercado, o teu patrimônio explode. E tem mais, nos Estados Unidos a gente tem que lembrar que os dividendos são tributados em 30%, mas se a empresa opta por fazer recompras de ações, que é outra forma de devolver o valor para o acionista, o efeito é ainda mais poderoso. Então as empresas acabam optando por fazer recompras de ações, que é outra forma de devolver valor para o acionista. O efeito ainda é mais poderoso, você tem um aumento automático da tua participação proporcional na empresa, sem pagar um centavo de imposto por isso. É como se ela estivesse reinvestindo para você, mas de forma extremamente eficiente. E veja bem, se você quiser viver de renda com essas ações de crescimento, você pode, mesmo que elas tenham um baixo dividend yield, ou mesmo sem que elas distribuam dividendo algum. Basta fazer retiradas anuais de 4% a 5%, vendendo uma pequena parte da sua posição. Como essas empresas crescem rápido, o patrimônio ele vai se recompondo. E aí você extrai valor sem depender de dividendos. É uma renda passiva criada por você e muitas vezes mais estável e vantajosa do que depender de distribuições de empresas que pararam de crescer. Para você entender melhor sobre essa dinâmica, eu vou te mostrar um exemplo. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador com você e a gente vai usar a plataforma Torino, uma ferramenta que eu mesmo idealizei e desenvolvi do zero junto com um sócio. A Torino nasceu com um objetivo muito claro: facilitar a vida do investidor iniciante. Diferente de outras plataformas que entregam os dados em tabelas confusas e desorganizadas, aqui é tudo muito visual. É bater o olho nos gráficos e já entender se a empresa é boa ou não. Além da análise de ações, você também pode cadastrar a tua carteira e acompanhar o desempenho dela por lá. E para quem quer ir além, tem as ferramentas mais avançadas, como a Verônica, uma inteligência artificial que analisa empresas automaticamente, e a aba de portfólios, que a gente vai usar bastante nesse vídeo e que permite simular cenários de longo prazo, com diferentes combinações de ativos. E o melhor, a Torino vai estar sempre em evolução. A gente está o tempo todo adicionando recursos novos com base no feedback de vocês. Se você quiser testar, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. É bem baratinho, custa menos de R$1 por dia. Lembrando que você tem 7 dias para testar sem nenhum compromisso. Bom, a primeira empresa que eu quero te mostrar aqui é uma empresa americana que acho que todo mundo conhece, é a ExxonMobil, né? Uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E ela tem um dividend yield bem alto para os padrões do mercado americano, né? Ela paga aqui, ó, 3,7 aproximadamente, né? 3,7%. Né, de dividend yield. A gente tem um payout de 52%. Né? O que é payout? Payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Então, assim, ela tem lá um lucro de 100 milhões. Na verdade, vocês vão ver que o lucro dela é muito maior do que isso. Mas vamos
pegar como exemplo aqui, 100 milhões, ela vai distribuir 52 milhões para os acionistas, tá? Um payout de 50%, galera, é algo bem relevante, tá? É um payout bem elevado, tá bom? Até para as empresas que pagam bastante dividendo. Então ela é uma empresa que tem um dividend yield alto e um payout alto, ok? Agora, vamos dar uma olhada nos fundamentos dessa empresa, tá? Receita. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a receita. Veja, a gente tem 20 anos de gráfico aqui na minha tela. Nesses 20 anos, a empresa não conseguiu crescer a receita. A receita dela lá em 2005 era de 350 bilhões de dólares. Pô, Felipe, quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Mas veja, 350 bilhões de dólares. Hoje, 20 anos depois, a receita é de 340 bilhões de dólares. Até caiu um pouquinho. 20 anos se passaram e a empresa está no mesmo lugar. Ela consegue, né, reportar aí uma receita aparentemente estável, mas não cresce. Beleza, e o lucro, Felipe? Bom, o lucro é pior ainda. A gente não tem aqui crescimento nenhum. Se você pegar o lucro lá em 2005, ó, 34 bilhões, hoje o lucro é de 33 bilhões. Não teve qualquer tipo de crescimento. E eu digo que é ainda pior porque aqui, ó, a gente teve um período onde a empresa basicamente reportou prejuízo ali em 2020, 2021. Ou seja, durante todo o período de 20 anos, além do lucro não crescer, ele também não foi positivo durante todo esse tempo, tá? Teve períodos que a gente teve o lucro caindo, ó, olha essa queda aqui de 2012 até 2020 e depois a empresa passou a reportar prejuízo. Então perceba, né, que é uma empresa que não teve nenhum tipo de crescimento. Ela vem pagando bastante dividendo. Se você pegar a curva aqui de dividendo, ela não para de crescer ano após ano nesses últimos 20 anos. Mas o acionista viu as suas ações, o seu patrimônio subir pouco. A gente pegar aqui, ó, o preço, tá, de ExxonMobil, e aqui os dividendos já estão incluídos no preço, tá? É o preço ajustado, já incluindo que você foi lá e reinvestiu os proventos que você ganhou na própria empresa. Tá? Ele já inclui os dividendos aqui, galera. Tá? E a gente sabe que na prática tem muita gente que não faz isso. As pessoas recebem os dividendos e ao invés de reinvestir na própria empresa, elas gastam, né? Elas consomem com esse dinheiro. Então, mesmo reinvestindo com os dividendos, ó, nos últimos 10 anos essa empresa subiu 100%, 108% para ser mais específico. Sim, galera, retorno ruim, né? Retorno ruim, um retorno, ó, de 7,6% ao ano nos últimos 10 anos. O S&P rendeu 10%, então essa empresa rendeu menos do que o S&P, mesmo você reinvestindo os proventos nela. Pegar nos últimos 20 anos, ó, subiu 268%. Aí você pode pensar, pô, legal, Felipe, ó, eu quase quadrupliquei o valor do meu patrimônio. Sim, mas em 20 anos. Isso é equivalente a um retorno, ó, de 6,6% ao ano, muito abaixo do S&P. Então, galera, não é uma empresa boa. A gente tem que se perguntar, será que se ela não pegasse esse dinheiro aqui, ó, que ela distribui para os acionistas, 52% do seu lucro, e reinvestisse isso na própria empresa, no próprio negócio, crescer mais, de repente ter outras fontes de receita, menos sensíveis às oscilações do barril de petróleo, será que ela não conseguiria entregar um valor muito maior para o acionista? Vamos comparar ela com outra empresa que eu considero muito boa, que é a Mastercard. Não tem nada de especial, não é nenhuma empresa grande de tecnologia que está inventando a inteligência artificial, robótica, não, é uma empresa de sistemas de pagamento. Tá? A gente olha a receita aqui, ó. Antes de olhar a receita, primeiro, olha o dividend yield, 0,5%, e olha o payout, menos de 20%. A outra distribuía 52% de tudo que ela ganhava. Essa aqui não distribui nem 1/5 do que ela ganha. Olha a receita dessa empresa. Olha como nos últimos 20 anos a receita vem crescendo ano após ano. Galera, ano após ano a empresa vem crescendo. Isso aqui, ó, gera valor para o acionista, ó. Nos últimos 20 anos, a empresa vem crescendo a 12,6% ao ano. Olha o lucro. Olha como o lucro vem crescendo. Desde 2009, o lucro é positivo e só vem crescendo. Saiu de 761 milhões para os atuais 13 bilhões. Olha o fluxo de caixa livre. E veja, a empresa ainda assim está pagando, ó, dividendos. Não é aquele crescimento absurdo da ExxonMobil, né, onde ela distribui metade do que ela ganha, mas ainda assim ela está conseguindo aqui, ó, principalmente nos últimos 10 anos, distribui bastante dividendo. Tá? Os dividendos vêm crescendo. Esse é o tipo de empresa que gera valor para o acionista. Se a gente pegar aqui
o retorno dos últimos 10 anos, ó, 513%. Nos últimos 10 anos, cada dólar que você colocou lá virou 6 dólares. Nos últimos 20 anos, 13.000%. Ou seja, cada dólar que você colocou ali virou mais de 135 dólares. E aí eu sugiro que a gente utilize aqui, ó, a ferramenta Portfólios para fazer mais um teste. Essa ferramenta é muito legal, porque você consegue colocar aqui, ó, o ano inicial. Então eu vou colocar, por exemplo, 2010, tá? 15 anos atrás, o ano final, 2024. Colocar aqui o valor inicial, colocar 10 mil dólares. E eu vou colocar aportes, né, contribuições mensais, né, sem ajustar pela inflação, de 200 dólares. Eu vou criar uma carteira só com a Mastercard, então 100% da carteira é Mastercard. Eu vou criar uma outra carteira, o Portfólio 2 aqui, ó, onde a gente tem 100% em ExxonMobil. E eu vou fazer uma simulação, como se eu tivesse realmente investido nessas empresas para eu comparar os resultados. Olha só a diferença. O portfólio 1, composto por Mastercard, teve uma rentabilidade de 23% ao ano. Aquele valor de 10 mil dólares iniciais, mais os aportes ali de 200 dólares todos os meses, né, totalizando 45 mil dólares, viraram 466 mil dólares. Aí você tem o portfólio 2, os 45.800 dólares que saíram do teu bolso, né, que são os 10 mil iniciais mais os aportes de 200 dólares por mês, viraram apenas 96 mil. Teve uma rentabilidade de 7% no ano. O mais bacana é você comparar não só o crescimento desses dois portfólios, mas também comparar os recuos. Como é que ocorreu este crescimento? Em azul está o portfólio composto por ExxonMobil. Veja que os recuos que a ExxonMobil faz são bem grandes, ó. Recuos de 15%, recuos de 17%, tivemos um recuo de 50%, enquanto que o recuo de Mastercard, o maior de todos, foi de 25% no mesmo período. E a grande maioria deles é recuo de 10%, é recuo de 9%, 8%, 7%. Então, além da Mastercard ter se valorizado mais, ela também fez isso de forma muito mais consistente do que a ExxonMobil. E olha só que interessante, se a gente pegar aqui, ó, proventos, né, o quanto que elas pagaram de dividendos. Ó. O portfólio 2, que é o portfólio de ExxonMobil, pagou nesse último ano 3.500 dólares em dividendos. Enquanto que o portfólio 1 pagou 2.300. Só que detalhe, lembra que o dividend yield da Mastercard é de 0,5%. O dividend yield da ExxonMobil é de 3,7%. Ou seja, os dividendos estão quase iguais. Ó, tem uma diferença aí de 1.000 dólares, sendo que o dividend yield de uma é 7 vezes maior do que o dividend yield da outra. Veja como o crescimento ao longo do tempo acaba compensando o dividend yield baixo. O segredo, galera, está no crescimento. Tá? E mesmo que você queira formar uma carteira de dividendos, tá? Olha só que interessante. Vamos pegar aqui, ó, ao invés de contribuir mensalmente, vamos colocar retirar anualmente. Vamos supor que você tire 5% do valor da tua carteira. Vamos colocar um valor maior aqui, ó, 100 mil dólares. Tá? Então você vai investir nas duas carteiras, Mastercard e ExxonMobil. 100 mil dólares iniciais e chega a todo o começo do ano você vende 5%. Aqui no primeiro ano, no caso, você venderia 5 mil dólares. Tá? Olha só que interessante, se a gente fizer essa simulação nos mesmos 15 anos, a gente percebe que enquanto a Mastercard, mesmo você vendendo 5% da tua carteira todo início de ano para ter uma renda, mesmo você fazendo isso, o teu capital foi de 100 mil para mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil. A ExxonMobil quase não cresceu o portfólio, em 15 anos foi de 100 mil para 146 mil, um retorno pífio de 2,5%, que a empresa não cresce. A Mastercard conseguiu render 17%. Olha só que bacana, os dividendos, os proventos da Mastercard superaram os proventos da ExxonMobil. E aqui a gente está falando de dividendo, a gente nem está entrando nas retiradas, ó. Veja que a retirada que você consegue ter com a Mastercard é uma retirada de 45 mil dólares por ano, enquanto que a retirada que você faz lá de ExxonMobil é uma retirada de menos de 7 mil dólares por ano. Então assim, galera, crescimento é a chave. Não é investir em empresas que pagam muitos proventos, com dividend yield alto, é investir em empresas que têm
vantagens competitivas sólidas e que conseguem crescer ao longo do tempo. No fundo, a pergunta certa não é qual ação paga mais dividendos. A pergunta certa é qual empresa multiplica melhor o meu capital no longo prazo. Os dividendos você pode fazer se você quiser. E quem está focado em construir patrimônio tem que pensar como dono de negócios que crescem, que geram riqueza, que transformam lucros em mais lucros, porque é isso que vai te levar à liberdade financeira de verdade, não o pingado mensal de uma empresa exaurida. No final das contas, é sobre ser sócio das melhores empresas do mundo, é sobre colocar o teu dinheiro onde ele pode trabalhar mais e melhor. Não é sobre receber migalhas agora, é sobre colher os frutos de um patrimônio gigante lá na frente. Agora que a gente já falou sobre os dividendos, vamos mudar um pouco o foco da nossa conversa. Desde o nosso último episódio, os Estados Unidos continuam fechando uma série de acordos comerciais bilaterais com grandes economias do mundo. Tudo isso sob a nova estratégia do governo Trump, que voltou ao poder com um discurso bem direto. Ou vocês aceitam os nossos termos, ou vão enfrentar tarifas altíssimas. E o que aconteceu? Um por um, vários países acabaram cedendo. Na semana passada, o Japão, por exemplo, aceitou manter tarifas de 15% e ainda se comprometeu a investir mais de 500 bilhões de dólares dentro dos Estados Unidos. O Reino Unido também cedeu e fez um acordo. A União Europeia, depois de meses de tensão, fechou um acordo neste domingo, onde aceitou as tarifas americanas de 15% em troca de acesso facilitado a certos mercados e compromissos bilionários de compra de energia e equipamentos militares americanos. Filipinas, Indonésia, todos esses países aceitaram os termos em troca de não sofrerem tarifas ainda mais pesadas. A lógica foi a mesma, ou negocia ou vai pagar caro. E a China, talvez o player mais importante de todos, já que trata-se do maior parceiro comercial dos Estados Unidos, retomou as discussões dos últimos termos do seu acordo numa reunião que ocorre na Suécia essa semana. E eu não preciso nem dizer que tudo isso vem trazendo tranquilidade para os mercados. Os índices S&P e Nasdaq vêm renovando máxima atrás de máxima nos últimos dias, num clima de euforia, sem nem conseguir recuar. Até a minha carteira está beijando as máximas históricas outra vez, mesmo com o setor de saúde puxando ela para baixo. E o motivo de toda essa euforia é simples. Conforme os acordos comerciais vão saindo, o mercado começa a enxergar um futuro com mais previsibilidade. Tarifas são capazes de bagunçar completamente as cadeias de suprimento e as provisões que as empresas precisam ter. Com esse grau maior de compreensão sobre elas, o investidor fica mais tranquilo. E aí você pode estar se perguntando o seguinte, e o Brasil, Felipe? Onde é que ele se encaixa em tudo isso? O Brasil ficou de fora, né? Não teve acordo, não teve negociação, e a partir do dia 1º de agosto, todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos passam a ser taxadas com uma tarifa de 50%. É a tarifa mais alta imposta pelos Estados Unidos contra qualquer parceiro comercial até agora. E o que isso significa na prática? Significa que os produtos brasileiros ficam inviáveis no mercado americano. Significa que as empresas exportadoras vão perder margem, competitividade e espaço. Significa que o fluxo comercial entre os dois países pode ser brutalmente comprometido. Mais do que isso, significa que o Brasil está ficando para trás num dos maiores jogos de influência e posicionamento econômico do mundo. Enquanto o restante do planeta se adapta para aproveitar as oportunidades do maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, o Brasil está sendo taxado, isolado e ignorado. E esse tipo de coisa precisa entrar no radar de quem investe, porque isso não afeta só quem exporta café, soja ou minério. Isso afeta cadeias internas, balança comercial, câmbio, confiança internacional. E para quem, como eu, está construindo patrimônio em dólar, isso só reforça uma coisa: você precisa estar posicionado fora do risco Brasil. Você precisa ter parte do teu dinheiro em ativos que estão dentro da economia mais resiliente, inovadora e aberta do mundo, que estão dentro da economia que manda no mundo. Porque não dá para construir riqueza sólida num país que vive à margem das decisões globais. E eu não estou falando isso por ideologia. Eu estou falando isso por estratégia. Investir nos Estados Unidos não é uma questão de preferência, é uma questão de inteligência.
de preservação de patrimônio, de acesso às melhores empresas do mundo e agora, mais do que nunca, de proteção contra a instabilidade que ronda o Brasil. Se o teu dinheiro está 100% exposto ao risco político, fiscal e cambial do Brasil, você está correndo um risco silencioso e caro. E se você está acordando para isso agora, ainda está em tempo, porque aqui nesse canal toda semana eu vou continuar te mostrando como eu invisto nos Estados Unidos, quais empresas eu escolho, o que eu olho, como que eu monto uma carteira sólida em dólar, com crescimento, com inteligência. Então se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Aproveita que o link do mini curso está aqui na descrição, são aulas 100% gratuitas, onde eu te ensino tudo isso com mais profundidade. E se você já está dentro dessa jornada comigo, deixa aqui nos comentários o que mais que você quer que eu mostre nos próximos episódios. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço, até mais.